Você já ouviu falar sobre o termo violência obstétrica, mas acredito que você não sabe que não são só os médicos os vilões dessa história. Se você estiver ocupado agora, eu te falo para parar o que estiver fazendo e prestar bastante atenção no que eu vou te dizer, para você, gestante, fugir desse tipo de profissional. O termo obstétrica diz respeito ao período em que a mulher se encontra, que é a gestação. Então, violência obstétrica é qualquer violência cometida a essa mulher, seja por qualquer tipo de profissional, o recepcionista, o técnico de enfermagem, a enfermeira, a doula ou o próprio médico. A situação pode começar de maneira muito sutil, com simples descredibilidade para a mulher. Por exemplo, normal? Você quer parto normal? Você tá doida? Ou então, durante o trabalho de parto mesmo, aquele profissional diz: ué, tá doendo? Aguenta. Não foi você que pediu? Ou então, desestimulam ela de maneira: tem certeza que você quer continuar? Não quer ir logo para cesárea? Mas essas são típicas, essas a gente só respira fundo, revira os olhos e supera. Mas o que eu quero falar aqui é a respeito de uma situação que deixa a mulher como incapaz, que é o exercício físico durante o trabalho de parto. O exercício físico, ele vem mascarado de ajuda, de preparação para o parto, de portal para o parto, mas a maioria das mulheres não precisam dele na hora do trabalho de parto. Na hora que a mulher está naquele processo de trabalho do parto, aquele parto tranquilo, aquele parto que está ocorrendo tudo bem, que está tudo dentro do tempo esperado, o que ela precisa é somente de apoio, de massagem, de manobras para alívio da dor e não de ninguém do lado botando ela para levantar, agachar, sacudir, virar de cabeça para baixo ou sei lá o que. E isso, infelizmente, é muito comum, tenho visto demais. Alguns profissionais não deixam a mulher sequer descansar durante o trabalho de parto e isso é muito importante. O descanso dela tem a ver com a superação da situação e do que tem por vir. Esse não descansar, esse exercício físico pode levar a mulher à exaustão e até a desistência do parto. Algumas vezes o estresse é tamanho que realmente o parto para. Quando a mulher está cansada, exausta, ela desacredita que ela consegue. Ela desacredita que é capaz de ter o bebê de parto normal. Nessa hora ela pede cesariana ou é indicado cesariana por exaustão materna. Então não é o essencial que ela fique fazendo exercício o tempo todo. Ela precisa descansar também, se tiver tudo bem. Veja bem, não estou dizendo que nenhuma mulher precisa. Algumas precisam sim do exercício físico e cabe ao profissional avaliar qual mulher precisa e não indicar para todas as mulheres. Ou você acha aquela mulher que não faz nenhum exercício físico e que não tem nenhum acompanhamento não vai conseguir ter parto normal? Outra situação que acontece muito durante o trabalho de parto, principalmente no finalzinho do trabalho de parto, que é o período expulsivo, é o puxo dirigido. Alguns profissionais insistem que precisam ensinar a mulher a fazer força naquela hora, mas isso não é verdade. O puxo, aquela força de fazer o neném nascer, a força do expulsivo, ela é involuntária. A mulher vai começar a fazer essa força sem ninguém ensinar. E o contrário acontece. Quando ela está fazendo força e alguém volta e ensina para ela, insiste, vai. Ou, não, desse jeito não, para, vira para cá. Qualquer coisa que faça durante esse período atrapalha. E a mulher, de novo, mais uma vez, ela desacredita que consegue, porque da forma que ela está fazendo, ela acha que não vai dar certo, porque aquela profissional tão renomada está dizendo que não é desse jeito, então ela desacredita. E nessa hora ela pode pedir cesárea, e não é o ideal. Tem profissional também que dita a posição que a mulher tem que parir, seja de decúbito lateral, ou de barriga para cima, na maca ou na banqueta, qualquer que seja, mas dita. E o ideal é que a mulher escolha a posição que ela quer parir.
Ninguém vai saber qual que é essa posição que ela se sente mais confortável. Nenhum treinamento antes, nenhuma oficina vai ensiná-la a escolher antes do trabalho de parto. É só na hora do período expulsivo que ela vai ver qual que é a posição adequada. E a posição adequada é a melhor para ela parir, porque nessa hora, além da segurança dela e do bebê, a gente busca o conforto. A mulher que está confortável, ela consegue ter o seu bebê ali só com a nossa assistência e não com a nossa ajuda. Então, se eu insistir com a mulher para ela mudar de posição, sendo que está indo tudo bem, insistir o tempo todo para uma posição que é mais confortável para mim, não é legal. Ela não terá uma experiência boa de parto. Quando a mulher encontra essa posição que ela sente mais confortável, sozinha, sem ajuda, é nítido que o puxo começa a fluir. Aquela contração começa a ficar bem vigorosa e ela continua fazendo a força necessária e adequada para o bebê nascer. Ninguém precisa mexer com ela nessa hora. A única coisa que o profissional de saúde precisa fazer é orientá-la. Se a gente enxergar que ela não está confortável, que o puxo não está legal, 2, 3, 4 vezes que fez e não está legal, você pode, depois que passar a contração, mostrar para ela, dar uma ideia de uma posição e não ditar a posição que ela tem que ficar. Por exemplo, não, assim não vai nascer, vira para cá. Não, isso já caiu, isso é desuso. Você acha mesmo que aquele parto que durou 5, 6 horas, ele precisava de alguma intervenção? Que a mulher precisava de algum exercício para esse bebê nascer? Que ela precisava de alguma pose diferente para esse bebê nascer? Não, esse parto está dentro do esperado. Na maioria das vezes não vai precisar desse tipo de intervenção de jeito nenhum. Pelo contrário, as intervenções vão piorar. Outra coisa, cabe aos profissionais de saúde, durante o trabalho de parto, assistir, garantir a segurança da paciente e o conforto dessa família, e não ditar regras. Mais algumas dicas. Sala de parto é lugar de silêncio, não é hora de historinhas, de risos, de piadas, de falar alto, de atender telefone. Isso é desconfortável para a mulher, e se é desconfortável, é violento. Outra coisa, quem faz toque é o médico ou a enfermeira obstétrica. Não é porque é da sua confiança que você pode deixar fazer toque. Isso não é legal, isso te causa angústia, pode te machucar. Nós evitamos o toque frequente. Não faz sentido. E agora a cereja do bolo. Não é só médico que faz o Cristeller não, tá? Empurrar a barriga da mulher, seja pelo marido, pela amiga ou por qualquer pessoa que seja dentro da sala, isso é violência obstétrica. Não existe Cristeller humanizado não, tá? Não caia nessa. Abre o olho.